vai ressuscitar. É para a morte, ponto final. Quer romper? Você quer viver o milagre? Então, aceite a sua situação. Essa é a sua situação. E aí ele foi me ensinando, ele foi me orientando, ele foi mostrando o caminho. Aí eu lembro que eu fiz um curso de novo, e aí Deus foi falando comigo naquele curso, lá da igreja. Voltou a falar novamente, algumas pessoas vieram falando, olha, você vai engravidar de novo? Eu falei, não, nada de engravidar. Já não acreditava no que as pessoas falavam. Aí eu lembro que fui pro sertão, e aí lá no sertão eu conversei com o Fernando, né? E aí eu fui perguntar a ele sobre espiritual, porque eu tinha anos atrás, na Esté e da Valentina, eu era muito oprimida, né? Acordava de madrugada, enforcada, aquela coisa toda, não conseguia entender por quê. Aí que eu achava mesmo que eu estava em pecado, tipo, por quê? O que eu estava fazendo de errado? Aí ele me explicou, né, o que acontece no espiritual quando a gente está vulnerável, quando a gente está fragilizado, o inimigo, ele se aproveita dessa situação, a gente está fragilizado, a gente não consegue orar, a gente não consegue jejuar, não consegue. É natural ele vir com toda a força para tentar nos atacar. E me explicou toda essa parte do espiritual, do que acontecia comigo, do quanto Deus cuidou e guardou na minha vida nesses momentos. E aí ele falou bem assim, no dia que você perdeu a Beatriz, eu estava junto com o pastor, a gente estava já arquitetando tudo com Deus para fazer a oração, para ressuscitar de milagres. Ele falou assim, sabe o que existe? Eu falei assim, eu sei, só não sei fazer, que eu tentei fazer e não deu certo. Ele estava fazendo tudo isso, nós dois na terceira ponte, conversando, orando, clamando a Deus, e Deus foi muito claro, não vai ressuscitar. É para a morte, ponto final. Eu falei assim, Sueli, doeu tanto que eu não subi, só o pastor que subiu. Eu estava com ele, nós íamos subir juntos. Mas Deus falou, não vai viver. E ponto final. E aí diz ele que ali Deus começou a mostrar para ele, revelar para ele tudo que estava acontecendo comigo. Na parte espiritual, né? Tudo que acontecia quando eu gerava. Essas meninas, tudo que aconteceu quando eu gerei Beatriz. A luta espiritual que existia. De como o inimigo via essas crianças, o potencial. Enfim, ele foi falando muita coisa. Aí depois ele começou a falar. Ele falou assim, olha, aí Deus me deu algo para dizer a você. E eu nunca te disse, eu esperei esse tempo todo. Isso, 2020. A gente estava vivendo o ano da porção dobrada, lá na igreja. Ele falou bem assim, eu acho que hoje é o tempo. Aí, na hora, a minha cabeça foi assim, ó, fez um 360. Aquela que eu pensei assim, não acredito em profeta. Ele vai falar alguma coisa. Eu acredito, eu não acredito, eu não quero ouvir. Aquela loucura. Aí Deus falou bem assim, agora é a hora de você dizer para você mesmo, você acredita ou não que eu uso pessoas? E eu falei, Deus, eu já tô assim, sabe? Então vamos lá. Eu lembro que eu falei bem assim, eu vou tomar ele como profeta na minha vida hoje. O que ele dizer, eu vou crer e eu vou jogar de novo pro Senhor. Tipo, é o Senhor que tá falando, então o Senhor vai fazer. E aí eu lembro que ele foi e falou. Ele falou assim, olha, Deus me mostrou 2 caixinhas. Uma era rosa, outra era azul. Isso Deus já estava trabalhando no meu coração para me gerar novamente. Eu estava ainda assim, sabe? Vou e não vou, vou e não vou, não quero, não quero. Eu estava já sendo moldada por Deus ali novamente. Eu estava trazendo de volta aquele desejo. E aí lá, ele falou isso, Deus me mostra 2 caixinhas, uma rosa e uma azul. Ele falou assim, eu não sei, a gente está vivendo o ano da porção dobrada. Eu não sei se ele vai te dar gêmeos. Aí eu até fiz assim, né? Ou se ele vai dar um e depois vai dar outro. Mas eu sei que vai ser um menino e ele pede para você colocar um nome bíblico nele. E aí nós choramos junto, e a fé que existia dentro de mim, que estava pequenininha, ela fez assim, bum, e eu tomei aquilo dali como uma verdade na minha vida, eu falei assim, Deus, eu não sei se isso vai acontecer, mas eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse de tudo que ele me falou. E se é o Senhor que está falando, eu vou crer e vai acontecer. O Senhor vai fazer acontecer. E aí eu tomei que dali, contei pro meu marido aquela coisa toda, comecei a orar ao Senhor, eu fui ouvindo o Senhor em tudo, ele foi me direcionando, me levando, por exemplo, eu perguntei, tá, qual médico que vai me acompanhar? Eu lembro que minha cunhada me orientou a médica dela, eu comecei nessa médica que fez o meu último parto. E aí ele foi me encaminhando para alguns especialistas, voltei para geneticista, chegamos lá, ele falou assim, Sueli, quanto tempo que você não volta aqui? Eu falei, não, passei por 3 perdas, aquela coisa toda, os exames que a gente fez não deu nada, a gente está pensando em engravidar de novo. Ela falou assim, Sueli, mas tem um exame aqui que vocês não fizeram. Eu falei, aonde? Ela falou assim, tá aqui. Aí ela, aquele monte de papel, um monte de papel. Ela falou assim, tá aqui, olha. Repetir ou fazer, aí tem um nome lá, né? Sei. Bem difícil. Ela, você não fez, você sumiu. Eu falei, não, não tinha nenhum exame pra gente fazer. Não tinha.
A gente fez todos. Ela, tá aqui, Sueli. Eu falei, então, vamos fazer. Eu falei, o plano libera? Porque eu não sei se eu tenho condição não, porque esses exames são bem caros. Ela, o plano vai liberar. Esse exame não faz aqui. Eu vou mandar ele pra fora do estado. Quando voltar, falei, ok. Ela falou assim, até então você fica como você está. Nada de engravidar. Eu falei, ok. Eu nem penso em engravidar. Eu só tô Certo. assim, só Mentalizando. isso. E aí eu fui em outro médico, fui naquele outro médico, fui tentando procurar. Ah, você pode ter. Você pode ter. é, a gente falou mais cedo. Endometriose. Endometriose, não. O que trombofilia, vamos Uhum. fazer exames de trombofilia. Na época o plano não cobria, porque o plano falou que eu tinha que ter não sei quantas perdas. Eu falei, gente, eu preciso enterrar quantos filhos pra me fazer esse exame? É Isso é uma um loucura, absurdo. é uma Uhum. loucura. Paguei pra fazer, porque eu precisava de saber, que todo mundo achava que poderia ser. Uhum. Ai, será que você não perde porque você tá gerando uma menina? Também rolou isso. Muitas Sei. pessoas chegaram pra mim, ai, talvez por ser uma menina não dá certo. Talvez você tenha que gerar um menino, ou fomos fazendo com a geneticista também, ela falou assim, não tem nada a ver com a parte do sexo do bebê. O Uhum. seu caso não tem nada a ver, já fizemos esse exame, nada acusa. Ela falou assim, tanto que você teve a Beatriz. A Beatriz era uma criança perfeita. O que aconteceu foi o descolamento de placenta. Certo. Descolou 70 e poucos por cento. Tanto é que era pra me ter perdido o meu útero. Porque como eu não Uhum. sangrei pra fora, ele não veio pra fora, o sangue, ele ficou retido lá dentro. Então, poderia ter me dado hemorragia, Uhum. poderia ter perdido o útero. Então, querendo ou não, ali eu já tava vivendo um milagre. Você tá entendendo? E nada aconteceu. Meu útero voltou pro lugar, a bexiga voltou pro lugar, não tive nada de hemorragia dentro de mim, eles tiraram Mas, todo o Sueli, sangue. quem falava pra você essas coisas? Menino, e não sei o que. As pessoas. Aí, As ou seja, pessoas. plantava a dúvida na sua mente, As você queria pessoas. tirar a prova. Ai, porque eu vi um caso assim, parecido com o seu, Aí que você pode chegava em ser casa, poxa, eu acho que de repente você ia lá tudo, e ia procurar o tudo, médico, falar a respeito tudo. daquilo. Tudo que chegava pra mim falar, eu levava pro médico. Uhum. Ah, porque falaram pra mim que tem um caso de uma mulher que teve meninas e perdeu. Quando ela teve um menino, aí ela fez disseminação e botou um embrião que poderia ser um menino. Aí ela, Sueli, não é. Ai, por conta da trombofilia, porque perde. Ela, Sueli, vamos fazer exame. Aí não dava nada o exame. Então, tudo que falavam pra mim. Porque Certo. ouviram uma Uhum. história que parecia com a minha, entendeu? Então, tudo que chegava até mim, eu tentava fazer. Vou fazer uma mistura pra você aqui, aí você toma, agora vai dar certo. Mas foi muito cansativo. Muito cansativo. Porque todo mundo tinha Uhum. uma receita. Todo mundo tinha uma receita. Sim. Então foi muito difícil, muito cansativo. E aí eu lembro que esse exame chegou. E aí eu lembro que eu fui numa médica. Aí eu comecei a ser acompanhada pela a minha ginecologista, Uhum. que até hoje, doutora Claudete, ela falou assim, Sueli, volta na doutora Terezinha, geneticista, pega esses exames. Eu lembro que cheguei pra ela e falei assim, doutora Claudete, o meu caso é esse, meu histórico é esse, ginecologista. Ela olhou pra mim, você tá de brincadeira com a minha cara, não tá? Eu falei, não tô, não. E eu não tô aqui porque eu quero tá, não, tá? O Uhum. Senhor que me indicou você. Eu tenho certeza disso porque eu só tenho feito aquilo que Deus tem me mandado. Eu nem sei se ela é cristã, se ela não é. Ela falou bem assim, menina, que bomba que você tá me dando. Eu falei bem assim, você vai me abandonar? Porque ninguém quer me pegar, não. Ninguém. Eu já vi tanta coisa. Aí ela falou bem assim, desculpa o termo que eu vou falar, mas ela falou bem assim, eu vou passar a sua gravidez na mão, Uhum. mas você vai ter esse Aceitou. filho. Eu vou pegar o seu caso. Você vai engravidar. Ela falou assim, eu não tô falando que eu sou Deus, eu vou fazer, não, eu vou dar o meu melhor. Uhum. Eu vou Era fazer o que, eu- tudo que tá no meu era o que alcance. você precisava. É, Ouvir. ela falou assim, eu reconheço que eu não sou Deus, Uhum. mas eu hoje tô pegando o seu caso com muito medo, mas eu vou até o final com você. Aí eu chorei com ela, porque eu fiquei assim, meu Deus do céu. Uhum. Falei, amém. Então eu sentia Deus. Eu ia pra algo, Deus me aprovava, sabe? Uhum. Eu ia pra um médico, Deus me aprovava. Eu fazia o exame, não dava nada, era como se era Deus estivesse batendo o martelo, tipo, aprovada, aprovada. E tinha pessoas que falavam bem assim, Sueli, vai, engravida logo. Eu falei, não posso engravidar logo. Eu só vou engravidar quando Deus me liberar. Ele falou que eu vou. E eu ainda tava tomando remédio, fazendo tudo. Eu falei, só vou parar tudo quando ele falar assim, agora é a hora. Eu falei, não vou fazer mais nada. Nada do meu jeito. Existia um medo muito grande de fazer as coisas do Uhum. meu jeito, porque eu achava que tudo que eu fiz Deu errado. antes deu errado porque eu fiz do meu jeito. Sim. Então eu falei assim, Imagino. eu não vou fazer nada do meu jeito. Se ele não falar é isso, eu não vou fazer. Aí eu lembro que eu voltei lá na Uhum. geneticista, a doutora Terezinha. Peguei o exame com muito medo. Porque no mesmo tempo que eu queria saber se eu tinha alguma coisa pra tratar, talvez, eu tinha
Eu tinha medo de saber É. se tinha uma coisa que até então, desde 2014 até 2020, eu não descobri nada. Ainda sobrou esse exame. Assim, às vezes as pessoas não entendem que, assim, nossa, ela tá falando aqui que ela recebeu a palavra, né? Ela abraçou a palavra de Deus, um profeta, e ela tá com medo. Gente, mas ela perdeu 3 crianças. O medo, ele sempre vai existir, não tem 3 jeito. crianças. Né? Nós acreditamos sim na palavra de Deus, como Sim. sempre, mas é o medo. A gente não deixou de ser humano por causa Isso. disso. Verdade. Né? Então, as pessoas, elas acredito que muitas pessoas não entenderam isso, né? Sim. Não, ela é humana, ela tem medo. Ela perdeu 3 gestações, 3 crianças. Não é fácil para ela. Não. Né? Ela tem um acompanhamento psicológico, ela tem os remédios, ela tem tudo. Ela tem Deus à frente dela, mas ela perdeu 3 crianças. Será que agora vai dar certo? Eu acredito que você ficou com essas dúvidas. Tenho certeza disso. Sim. Você via o rapaz, o Fernando? Sim. Eu acredito que você ouvia. Aí você, não, Deus usou ele aqui. Não, beleza, vou lá. Virava as costas um pouquinho, aquela interrogação. O medo batia na porta. Meu Deus. Eu acredito que você passou por todo esse processo. Com certeza. Humanamente. Isso Com é humano. certeza. Mas me fala, depois que você se abraçou com a médica, você foi lá, Voltei na olhou geneticista, seu exame, ela e viu aí? que não tinha nada. Ela falou assim, Sueli, mais um exame. Não tem nada aqui que chega a um resultado que nos mostre alguma coisa. Na verdade, todos os seus exames não têm conclusão nenhuma. Uhum. Ela falou assim, porque a medicina, quando ela não tem uma resposta, ela fala que tá inconclusivo. Tipo assim, por isso que eles vão pedindo para fazer outros exames. Aí vai fazendo exame, vai fazendo exame, vai fazendo. Porque a própria medicina já não tem resposta para aquilo. O seu caso é esse. Ela ultrapassou a medicina.